Que história é essa de que o Corinthians pode ficar 3 janelas de transferência sem inscrever jogadores por conta de uma punição na FIFA? Vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre esse papo e fala também sobre o Palmeiras apontado por um instituto importante de probabilidade como grande favorito ao título do Brasileirão. Já Marinho tem reviravolta no caso do São Paulo. Falo também sobre Carlo Ancelotti, oferta vinda da Europa pelo goleiro do Atlético Paranaense. Barbieri fica ou não no Vasco? Tudo sobre o Flamengo em grande fase, vivendo um momento bem melhor. E sobre o técnico do Atlético Mineiro, quem será? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, com a missão de deixar você por dentro das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar aqui todo esse conteúdo, um oferecimento de Parimatch. Já coloquei na tela os jogos dessa segunda-feira. Sim, tem jogos nessa segunda-feira amistosos internacionais. Alemanha e Ucrânia, por exemplo, eu vou de Alemanha. Tem também Marrocos e Cabo Verde, vou de Marrocos. No dia 15, a Argentina, campeã do mundo, ainda faz amistoso contra a Austrália. Muito fácil prever a vitória argentina. E já vai se preparando aí para os jogos de quarta e quinta na Nations League. Na quarta tem Holanda e Croácia, quinta-feira Espanha e Itália. Para participar na Parimatch é super simples, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Depósitos super baixos, muito simples de usar a Parimatch, você pode usar via aplicativo no seu telefone ou pelo computador, enfim, não vai perder essa oportunidade. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras de Endrick. O atacante de só 16 anos de idade se tornou o mais jovem jogador da história palmeirense a marcar gols no São Paulo, no Corinthians e no Santos. Ele fez o segundo na vitória contra o Tricolor nesse domingo, quebrando mais um recorde, jogador que faz 17 anos no mês que vem. Bora contar sobre Jorge Jesus, enfim campeão desde que deixou o Flamengo. Ele ainda não havia conquistado nenhuma taça, a primeira veio nesse domingo, na vitória do time dele, o Fenerbahçe, contra o Istambul Basaksehir, pela taça da Turquia. Pouco depois ele anunciou que está deixando o clube e não renovará seu contrato. Bora contar também que Ener Valencia, atacante equatoriano que pertence ao Fenerbahçe, admitiu a uma brasileira depois do jogo que pode estar sim de mudança para o Internacional. Ele vinha negando esse boato. Já tem um pré-contrato assinado, vai ser um baita reforço pro Colorado. Para fechar o giro de notícias, queria registrar o momento da Itália, que perdeu a final da Copa do Mundo Sub-20 para o Uruguai nesse final de semana. Foi a quarta derrota em final de um representante italiano nos últimos 12 dias. A Inter de Milão já havia perdido a final da Champions, a Roma já havia perdido a final da Liga Europa e a Fiorentina já havia sido derrotada na final da Conference League. Para fechar o giro de notícias, também queria registrar que o Al Ahly do Egito acaba de ganhar pela 11ª vez a Liga dos Campeões da África. Vai ser o representante do continente africano no Mundial de Clubes no fim dessa temporada e o Al Ahly do Egito é o maior campeão do futebol africano, são 147 taças. A saideira, queria falar sobre Diego Tardelli, que anunciou horas atrás sua aposentadoria. Jogador de 38 anos de idade, sem entrar em campo desde 2021, a última passagem pelo Santos com 13 jogos e 1 gol, ele vinha adiando essa possibilidade de aposentadoria agora oficial. Bora falar sobre o Benfica, que tem interesse na contratação do goleiro Bento. Jogador de só 24 anos de idade, titular absoluto do Atlético Paranaense, tem sido o grande responsável por exemplo, garantir ao Atlético vitória nos últimos 10 duelos de pênaltis. O Atlético Paranaense vai para a decisão por pênaltis, a chance de passar é enorme, até porque o Bento pega demais. Atleta que tem sido cogitado para trabalhar na seleção e, de acordo com o jornal Record de Portugal, interessa ao Benfica, atleta avaliado na casa dos 7 milhões de euros. E você, gastaria quanto para contratar o Bento? Além dele, Perry é outro jogador, goleiro brasileiro super bem avaliado no mercado europeu. Bora falar sobre o Palmeiras com informações e previsões. O site 538, especializado em probabilidades, os caras fazem probabilidade de absolutamente tudo. E esse site coloca o Palmeiras como grande favorito ao título do Campeonato Brasileiro. São 39% de chances de título do Verdão contra 19% do Flamengo, 14% do Botafogo e 13% do Atlético Mineiro. Fluminense com 4% e o São Paulo com 3% aparecem na sequência. Também de acordo com o 538, a provável pontuação final do campeonato tem o Palmeiras com 74 pontos, o Flamengo com 68, Botafogo e Atlético Mineiro com 67, Fluminense e São Paulo com 58. Já na zona do rebaixamento, hoje os favoritos para caírem são América, Bahia, Goiás e Curitiba.
o Cuiabá se salvaria em 16º, o Vasco em 15º, o Corinthians em 14º. O que você achou dessas projeções? Concorda, discorda? Usa o espaço para comentário, estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Maurício Barbieri. O Vasco decidiu manter o treinador apesar de mais uma derrota. Cruz Maltino foi derrotado pelo Internacional por 2-1 no Beira-Rio, em Porto Alegre, nesse domingo. Quinto jogo consecutivo com derrota. Nos últimos 15 pontos disputados no Brasileirão, o Vasco não pontuou. Foram derrotas: 1-0 para o Santos, 4-2 para o São Paulo, 2-0 para o Fortaleza, 4-1 para o Flamengo e 2-1 para o Vasco, 2-1 contra o Internacional nesse final de semana. Desse jeito, o Vasco estaciona na penúltima colocação do Campeonato Brasileiro, só à frente do Coritiba. Fase horrorosa, são 6 pontos conquistados em 10 jogos. Na 777, a avaliação de que o trabalho do Barbieri é muito ruim, mas diante da dificuldade em contratar um substituto, eu já havia contado para vocês na semana passada que o pessoal da 777 busca um técnico português. O Barbieri deve ter uma última chance no confronto contra o Goiás, marcado para o dia 22 de abril. 22 de abril não, para o dia 22 de junho. É importante contar que esse jogo vai ser em São Januário, absolutamente decisivo para as pretensões do Vasco na primeira divisão e também para o Barbieri. Vasco que não vence desde 15 de abril, são quase 2 meses sem vitória, o último triunfo justamente na abertura do Campeonato Nacional contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Bora falar agora sobre o Flamengo. Se o Vasco vai mal, o Flamengo vai muito bem. 10 jogos sem perder, é o time da Série A há mais tempo invicto. Nesses 10 jogos são 7 vitórias e 3 empates, 80% de aproveitamento dos pontos. O último dos triunfos, 3-0 contra o Grêmio, nesse domingo no Maracanã. O placar nem foi para tudo isso. O Grêmio criou várias oportunidades de gol, mas o que vale é a bola na rede e o Flamengo vai muito bem, obrigado. Inclusive já é o terceiro colocado do Brasileirão, são 19 pontos conquistados contra 22 do Palmeiras e 24 do Botafogo. Durante esse período de 10 jogos invictos, queria destacar a última sequência de 4 vitórias consecutivas contra o Fluminense na Copa do Brasil, eliminando o rival, contra Vasco e Grêmio no Campeonato Brasileiro e contra o Racing, que é o primeiro colocado do grupo. Jorge Sampaoli fez uma série de elogios ao time, embora reconheça que ainda exista a necessidade de algumas evoluções. Para completar a alegria rubro-negra do domingo, o Bruno Henrique voltou a balançar as redes, eram mais de 400 dias sem gols, tudo por causa de uma lesão bem grave no joelho. Para completar a festa rubro-negra, o Fla ainda tem o maior público do Brasil em 2023, com uma média superior a 50 mil pessoas por jogo. Bora falar agora sobre Balbuena, zagueiro que vai deixar o Corinthians nos próximos dias. Já é líquido certo que ele não fica, o contrato de empréstimo se encerra no fim do mês de junho. O Corinthians já havia decidido por afastá-lo, ele nem participa dos últimos jogos, mas a tendência é que o Balbuena não volte para a Rússia. O Fábio Aleixo, que é jornalista brasileiro correspondente na Rússia, revelou nas últimas horas que o Balbuena não tem a intenção de voltar para o Dinamo Moscou. Ele vai usar aquela cláusula da FIFA que permite a estrangeiros que não voltem nem para a Ucrânia nem para a Rússia para procurar um clube no Brasil. Resta saber quem é que vai pagar cerca de R$800 mil para contratar o Balbuena. Zagueiro que nessa temporada, 31 anos de idade, tem só 10 jogos e 1 gol com a camisa corintiana. Importante contar que ele vai completar 2 meses sem entrar em campo. Sua última aparição foi em 23 de abril contra o Goiás. Nicola, mas precisa pagar 800 mil para o Balbuena? Ele pode aceitar qualquer valor. Pode fechar por menos, por 400, por 300, mas aí vai depender da negociação do Balbuena. A ideia dele é ficar no Brasil. Por falar em zagueiro paraguaio, queria contar também que Júnior Alonso não deve permanecer na Rússia. Ele fez, nesse final de semana, talvez seu último jogo pelo Krasnodar. O time dele acabou disputando a rodada final do Campeonato Russo e o Júnior Alonso tem tentado convencer os dirigentes do seu clube a negociá-lo com algum time da América do Sul. O Brasil pode ser uma alternativa para o atleta. Bora falar agora sobre Carlo Ancelotti. A novela parece viver seus últimos capítulos. O presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, programou para os próximos dias, talvez para as próximas horas, uma reunião com Carlo Ancelotti em Barcelona. E ele admitiu a pessoas próximas que segue convencido de que o Ancelotti quer treinar a seleção brasileira. Resta saber como é que vai funcionar esse episódio, já que o Ancelotti disse que não pedirá demissão em hipótese alguma do Real Madrid. O que o Ancelotti vinha dizendo para o presidente da CBF é: se me demitirem, eu topo ser técnico da seleção. Só que o Florentino Pérez, o presidente do Real Madrid, não tem dado nenhum indício de que pretende demitir o técnico italiano. Será que daria para ele conciliar Real Madrid e seleção brasileira, pelo menos até o fim do contrato atual com o Real? O vínculo se encerra em junho de 24.
Enfim, essa resposta a gente deve ter nos próximos dias. O que eu também consegui apurar com uma pessoa próxima ao Edinaldo é: se não rolar acordo com o Ancelotti, Fernando Diniz, técnico do Fluminense, e Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, são as alternativas imediatas. Hora de falar agora sobre o transfer ban do Corinthians. O pessoal do Central do Timão trouxe no final de semana a notícia de que o Corinthians tinha até sexta-feira para pagar 5 milhões de reais a Mauro Bocelli, atacante que passou pelo Timão. Essa dívida é referente a salários, rescisão, direitos de imagem, tudo que não foi pago pelo Corinthians. Bocelli foi à FIFA, conseguiu vencer uma ação e o Corinthians tinha até sexta-feira para fazer o pagamento dessa pendência, sob o risco de, em caso de não pagamento, tomar um transfer ban, uma punição com a proibição de inscrição de atletas pelas próximas 3 janelas. O pessoal do Central do Timão só não havia conseguido confirmar se o pagamento na sexta-feira foi feito ou não. E a informação que eu trago como exclusividade é que o Corinthians não conseguiu fazer a quitação na sexta-feira. O clube buscou meios, tentou recursos e não conseguiu dinheiro. Informação de agora cedo, dessa segunda-feira, o Corinthians já entrou em contato com os representantes do Bocelli solicitando um novo acordo. Frase que eu ouvi é a seguinte: nosso departamento jurídico está fechando um novo acordo com o jurídico do Bocelli. Essa semana deve se concretizar. Resta saber se para o Bocelli vai valer a pena fechar um acordo, levando em consideração que o Corinthians já não fez os pagamentos e a FIFA deu o ganho de causa para o atacante argentino. A situação é perigosa, é delicada, levando em consideração que no dia 3 de julho, ou seja, daqui a alguns dias, a janela de transferências no mercado nacional reabre e se o Corinthians tiver o transfer ban contra si, vai ter um enorme problema, levando em consideração que não vai conseguir registrar atletas como Matias Rojas. O Corinthians ainda busca um zagueiro, um volante e eventualmente um atacante de lado de campo. Tudo isso vai ficar condicionado a esse acordo com o Bocelli. Prometo ficar de olho nessa história, que é bem relevante para não deixar vocês por fora. Alguns meses atrás, o Corinthians também tinha tido um outro problema com a FIFA em relação à cobrança do Nagoya Grampus pelo Jô. O Corinthians acabou fazendo a quitação de cerca de 13 milhões de reais e se livrou do problema, além de permitir que o Jô continuasse jogando. Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, quem vai treinar o Galo. Não sei se você está sabendo, mas nesse domingo, dia seguinte ao empate 1-1 com o Red Bull Bragantino, o Atlético comunicou através do seu Twitter que Kudê não é mais técnico. A frase usada pelo Atlético na publicação foi a seguinte: no sábado, no vestiário do Mineirão, após o jogo com o Red Bull, o treinador Eduardo Kudê comunicou a todos os presentes sua decisão de sair do Clube Atlético Mineiro. Diante do fato, Kudê não é mais nosso técnico, fecha aspas. O Atlético só queria uma oportunidade para dispensar ou para se livrar do Kudê e ela apareceu graças ao treinador. A partir de agora, a pergunta que fica é: quem treinará o Atlético? Queria contar uma informação com exclusividade para vocês. Bruno Lage, técnico ex-Benfica, que já havia estado na mira do Atlético em outros momentos, foi oferecido ao Atlético. O intermediário, muito próximo do Galo, sugeriu o nome e ouviu do pessoal do Atlético que o Galo não pretende contratar um técnico estrangeiro. Sampaoli, Turco Mohamed e agora Eduardo Kudê não deixaram boas lembranças. Para falar a verdade, deixaram cicatrizes. E o Atlético vai priorizar a contratação de um brasileiro. Resta saber que nome pode ser desse brasileiro, afinal de contas o nosso mercado é muito ruim. Rogério Ceni, por exemplo, 2 jogadores do Galo já se apressaram em procurar dirigentes do Galo para dizer que a relação dele com atletas é péssima. Então acho que o Rogério vai ter pouca chance. Cuca tem aquele problema enorme para administrar. A passagem dele pelo Corinthians foi interrompida muito antes do fim por conta do episódio referente a 1987. O Tite, que é o nome dos sonhos do Galo, não pretende trabalhar no Brasil. Ele espera por uma oferta da Europa. Se não aparecer, deve surgir como técnico do Al Hilal. Dorival Júnior, posso contar para vocês que ele é o preferido ele é uma unanimidade entre os 4 R's, mas no Atlético desconfia-se que ele não vai trocar o São Paulo pelo Galo. Diante desse cenário, quem que pode ser contratado? A pergunta é muito difícil. O Atlético vai pensar nos próximos dias a melhor estratégia. A Nicole e o Vitor Pereira, que conhece o futebol brasileiro. O Vitor teve uma briga gigante com o Hulk lá no Xangai SPG. Chegou a afastar o Hulk. Certamente o Hulk não toparia voltar a trabalhar com o treinador português. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para informar vocês. Combinado? Bora fechar o vídeo para falar sobre uma reviravolta envolvendo o Marinho no São Paulo. Nesse domingo, depois da vitória por 3-0 do Fla contra o Grêmio, o técnico Jorge Sampaoli foi taxativo sobre o futuro do Marinho. A frase é a seguinte: ele encontrará um time em que possa desfrutar da sua capacidade, fecha aspas. Ou seja, o Sampaoli colocou um ponto final na passagem do Marinho, não trabalha mais como atacante, que se recusou a viajar para o Chile para a partida contra o Nublense, alegando que estava machucado. Diante desse cenário, era tudo o que se imaginava para que o Marinho pudesse ir embora.
O Marinho vinha, de acordo com o São Paulo, adiando qualquer negociação com o Tricolor com a expectativa de voltar a ser integrado no Flamengo. Ele é torcedor do Flamengo, seu pai é fanático pelo rubro-negro e o Marinho não queria sair antes do fim do contrato, que se encerra em dezembro. Mas diante dessa posição oficial do Sampaoli, tudo se imaginava, todo mundo imaginava que o Sampaoli havia decretado a saída do Marinho, o Marinho buscaria um outro clube, certo? Fui consultar um dirigente do São Paulo na noite desse domingo, quase madrugada de segunda-feira. E a pessoa do São Paulo disse o seguinte, abre aspas, perguntei, caminho livre para o São Paulo agora, certo? A pessoa falou errado. Não será aqui que ele jogará, fecha aspas. Eu falei, como assim? Posso descartar então o Marinho? Não vai jogar no São Paulo? Aí a pessoa completou, descartar é sempre perigoso, mas a chance é remota, fecha aspas. Então aconteceu alguma coisa durante o fim de semana que deixou o Marinho mais distante do São Paulo. Tricolor que tinha negociações com o atacante, a diferença era de só 150 mil reais por mês, o São Paulo oferecendo 500 mil, o Marinho pedindo 650 mil, pedido do Dorival Júnior para ser contratado. Ainda estou em busca de mais informações para entender o que fez com que o São Paulo entendesse que o Marinho é quase uma carta fora do baralho. Tricolor que não tem muita grana e vai buscar reforços na metade do ano para tentar melhorar o seu elenco. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta assim que surgir notícia. Abraço, tchau!